2019, esse macabro dia, você acorda, começa a assistir a TV e fica atônito. Você está na sua casa, vendo a posse do Haddad como novo presidente do Brasil. Nesse exato momento, você percebe que no mesmo palanque estão Dilma Rousseff, José Dirceu, Lindbergh, Gleice, Boulos, Stedley, FHC, Ciro, Marina, entre outros. Além, é claro, daquelas nossas grandes personalidades internacionais como Maduro e Evo Morales. É o pesadelo. Abalado, você ouve a primeira declaração do novo presidente enaltecendo o herói Lula e proclamando sua liberdade e, sem sentir o mínimo de vergonha, declara o detento como novo e verdadeiro presidente do país. Em rápidos e constantes flashes, a nossa mídia vai noticiando as festas espalhadas pelo Brasil por pessoas com suas camisetas e bandeiras vermelhas que sorriem e debocham dos vencidos opositores. Feministas dançam nuas pelas ruas, com os dizeres Lula livre pintados em seus corpos. Os comunistas, a comunidade LGBT, os sindicalistas levam carros de som para as ruas e orquestram um tipo de parada fora de época. E com tristeza, você relembra de todos os manifestos que participou contra os mandos e desmandos do governo petista, contra a perpetuação da miséria, contra o aparelhamento total do Estado e contra a corrupção. Não se conformando com a volta do poder para as mãos dessa grande milícia vermelha, que é o petismo e seus puxadinhos, você isentão, ou aquele mesmo que, mesmo tendo sido avisado, votou no Amoedo, no Álvaro, você vai sentir o arrependimento de sua inércia e do desperdício do seu voto. Porém, neste pesadelo, nada mais poderá ser feito. E veremos e ouviremos um Viva a República Socialista do Brasil. Pois é, cidadão brasileiro, não é o momento de ser isentão, não é o momento de ser legalzinho. Estou fora das polaridades. O Brasil está sim polarizado e nós precisamos escolher o nosso futuro neste momento. Nós, brasileiros, não podemos viver esse pesadelo, pois esse pesadelo, se ele começar, não saberemos mais quando e nem como ele irá acabar. Fica aqui um aviso para todos os isentões. Cuba, Bolívia, Venezuela, Brasil. O mundo assiste inerte aos horrores do comunismo na América Latina. No momento, o que chama mais a atenção é a devastada Venezuela. Oscar Pérez, o principal líder da resistência contra a ditadura de Maduro, foi assassinado essa semana por ordens do ditador, amigo de Lula. A população venezuelana tem comido carne de cachorros de rua e lixo para sobreviver. Maduro está seguindo à risca todos os passos para o domínio completo de uma nação através do comunismo. E o mundo? O mundo nada. O mundo assiste e de vez em quando sussurra alguns lamentos. Pobres coitados. Bolívia, o ditador Evo Morales, também amigo de Lula, tenta implantar um novo código penal em forma de ditadura. Quando a nova legislação vigorar, ela representará o fim de vários direitos da população civil. Ficará proibida, por exemplo, qualquer manifestação que não seja a favor do governo. Será o fim da liberdade religiosa, abrindo uma perseguição sem precedentes a evangélicos e católicos. Haverá também proibição da livre circulação de cidadãos pelo país, reduzirá o direito à propriedade privada. A Bolívia se transformará em uma nova Cuba ou uma nova Venezuela. Questões também ligadas ao aborto e o aumento do volume de drogas que podem ser traficadas e consumidas também estão previstas no novo Código Penal. O Brasil, que sofre com governos socialistas há décadas, amarga 70 mil mortos vítimas de violência por ano.
cidades inteiras em guerra constante como o Rio de Janeiro, uma população alienada e incapaz de reagir à altura, leis absurdas onde os criminosos são vítimas e as vítimas são criminosos, e a política da impunidade aqui é lei. O país que glorifica Anitta e assiste ao caldeirão do Hulk terá a responsabilidade de tentar eleger um novo presidente este ano. A partir desta decisão, saberemos se vamos continuar decaindo ou se continuaremos como somos agora, apenas miseráveis. De Belo Horizonte, Fernanda Salles para o Terça Livre. ¿A cuál queremos ver? Hay civiles aquí adentro. Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Brasil, segundo semestre de 2014. Às vésperas das eleições presidenciais, temos uma nação dividida, mas também uma nação com esperança de que o ciclo do regime lulopetista tenha fim. Brasil! Os ânimos se acirram. Principalmente em quem antevê uma derrota vexatória. Partido Comunista Brasileiro! Vem cá! Aqui! Vem, loirinha de merda! Pela primeira vez em décadas, os setores conservadores e liberais convergem em uma pauta conjunta, tendo grande repercussão e elevando o nível do debate eleitoral. Porém, com o resultado das eleições, esses setores não demonstram resignação, e sim perplexidade, não só com os inúmeros casos de fraude relatados por eleitores. Olha o pendrive da urna jogado fora. Meu voto não foi computado. Foi proibido que eu já havia votado. Quando fui votar para presidente, aí deu fim. A urna está dizendo que eu já votei e não votei. Constou na urna que eu já havia votado. Mas também com o próprio sistema de apuração dos votos imposto pelo TSE. Frente a estas evidências, o eleitor pergunta-se: como pode ter ocorrido a fraude? Sob a responsabilidade de quem essa fraude ocorreu? São essas as perguntas que este vídeo quer responder. Mas para entendermos todos os fatores envolvidos, devemos retroceder no tempo, mais exatamente 2 de julho de 1990, na cidade de São Paulo. Esse é o ano da criação do Foro de São Paulo. Esta organização foi criada por iniciativa de Fidel Castro e de Luiz Inácio Lula da Silva. O começo dos anos 90 estavam registrando a queda de inúmeros países totalitários comunistas, tanto no leste europeu quanto o próprio sistema soviético. Assim, o regime cubano ficou sem as mesadas da União Soviética e sem os compradores generosos do açúcar cubano. Dessa forma, Castro precisava de uma alternativa para poder manter o regime de Cuba. O objetivo principal do Foro de São Paulo é a reunião de partidos, movimentos e até de grupos criminosos e narcoterroristas como Nelson Gutiérrez e Livio Pérez. Colômbia, Danilo Trujillo. Por el M-19, Germán Rojas e as Farc. Ao final de cada reunião do Foro de São Paulo, esses grupos de esquerda saem com declarações finais que devem ser deliberativas, ou seja, dali saem as ações que os partidos devem adotar no próximo ano, com o objetivo de aprofundar o socialismo no continente. Um regime é socialista ou comunista quando o Estado legisla e controla praticamente todos os aspectos da vida de seus cidadãos. Mas Lula é socialista? Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Pragmaticamente. O que eu faço com o Olívio Dutra, que vai ser candidato a governador? Eu peço para ele não ser candidato e ficar organizando a sociedade socializante? Ou eu quero que ele ganhe as eleições, que vereadores do PT se elejam, que prefeitos, e a gente vai mudando a relação do Estado com a sociedade e vai contribuindo, não é?
Os dois ex-operários, Walesa e Lula, sempre tiveram uma relação de rivalidade. Nesta entrevista, o polonês afirma que o presidente Lula quer implantar o socialismo no Brasil. Por ocasião do 4º Foro de São Paulo, realizado em 1993, em Cuba, Fidel Castro disse: "O que pode fazer a esquerda latino-americana que não seja a consciência para a unidade? Isso, a unidade, deve ser inscrita nas bandeiras da esquerda. Nenhum futuro teremos sem a integração." Veja que Castro está falando em unidade, em integração em 1993. A cada ano, mais e mais países latino-americanos têm adotado políticas pró-Cuba. Era o que o regime cubano necessitava para ser novamente financiado. E encaminhando esses países rumo ao socialismo. Venezuela, Equador, Bolívia, El Salvador, Argentina. E o Brasil? Qual o papel do Brasil na estratégia do Foro de São Paulo? A política externa brasileira dá alguns exemplos de como o Brasil foi permissivo nos últimos anos com as nações governadas por representantes do Foro de São Paulo. Vide o caso das refinarias de petróleo na Bolívia, a revisão do contrato de energia produzida na hidrelétrica de Itaipu, o projeto Mais Médicos, onde médicos cubanos são trazidos para trabalhar no país e parte do salário desses profissionais vai diretamente para o regime dos irmãos Castro. O Porto de Mariel, em Cuba, uma obra inconstitucional realizada no governo Dilma e que custou milhões ao erário público da nação. Sobre isso, o embaixador Luiz Felipe Lampreia explica melhor. É explicável por uma palavra simples, chama-se Foro de São Paulo. Foro de São Paulo era um pacto dos partidos de esquerda para chegar ao poder e, chegando ao poder, para conservar o poder. Então, um pacto de solidariedade partidária, né? E isso, a meu ver, explica Lula, explica a posição em relação ao Paraguai, explica a posição em relação ao Chávez, explica a condescendência em relação a Evo Morales. Esse, eu acho, o fio condutor é essa solidariedade partidária. Assim, o Brasil, nas palavras do professor Olavo de Carvalho, funciona como a galinha dos ovos de ouro dentro do Foro de São Paulo. Seu papel é o de ser mantenedor dos regimes comunistas, e quem paga essa festa é o contribuinte brasileiro. Os representantes do Foro de São Paulo sempre tiveram grande carinho pelo regime imposto por Chávez à Venezuela, principalmente Fidel Castro e Lula, mesmo quando o país demonstrava caos econômico e autoritarismo. Companheiros e companheiras, em 1990, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países, e mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Fórum têm uma influência crescente na vida política e social. Os governos progressistas estão mudando a face da América Latina. Graças a eles, o nosso continente se desenvolve de modo acelerado, com crescimento econômico, criação de empregos, distribuição de renda e inclusão social. O estopim da crise, o racionamento de energia, destampou um barril de pólvora. O governo tenta garantir o controle sobre a opinião pública e a economia. Bloqueia canais de televisão, encampa supermercados, sem conseguir manter a calma no país. O desajuste nas finanças públicas chegou ao limite. E da noite para o dia, o Bolívar passou a valer a metade em relação ao dólar. Chávez colocou o exército para controlar a inflação. Em 30 dias, quase 2.000 estabelecimentos foram fechados. Sob a liderança de Chávez, as classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Volta a fita. Sob a liderança de Chávez, as classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Chávez, conte comigo. Conte conosco do PT.
Conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda, de cada democrata e de cada latino-americano. Tua vitória será a nossa vitória. Com a morte de Chávez e com o medo de que o chavismo tivesse fim, Lula mais uma vez interfere nos interesses da nação venezuelana e defende a eleição de Nicolás Maduro. Eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e principalmente pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chávez, em especial na defesa dos mais pobres. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Que todo mundo sepa que vivimos uma ditadura bajo Nicolás Maduro. E como se consolidou o regime comunista bolivariano na Venezuela? Foi através de plebiscitos e de decretos presidenciais que o regime chavista conseguiu impor de forma legal o seu socialismo bolivariano, ou o seu socialismo do século XXI. Assim, mascara-se o autoritarismo do regime como vontade popular. Mas como são organizadas as eleições e esses plebiscitos na Venezuela? A Venezuela possui um sistema de votação eletrônica que, apesar de usar tecnologia superior à do Brasil, ou seja, que possibilita a recontagem dos votos, o sistema venezuelano é parecido com o brasileiro no tocante ao autoritarismo da justiça eleitoral. Reportagens veiculadas no ano de 2008 já apontavam irregularidades e incoerências na totalização dos votos e das dificuldades, impedimentos e restrições que a Justiça Eleitoral e o TSE impuseram a qualquer tentativa de investigar ou auditar o sistema eletrônico de votação. Guarulhos, na Grande São Paulo, é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Porque o meu candidato pareceu outro. Candidato a vereador na última eleição, Antônio pediu a anulação do resultado. Milhares de pessoas falando que existe a fraude, que foram votar e não tem o voto delas lá. E agora eu sou obrigado a acreditar só no TSE, só o TSE que fala a verdade. Várias cidades do Brasil, onde os candidatos estão reclamando, eles estão sendo taxados de candidatos derrotados. Derrotado é o eleitor, que pensa que elegeu um candidato, quando na verdade ele está elegendo outro. Derrotado é a democracia. Outra crítica é o acúmulo de poderes do sistema eleitoral brasileiro, que compra, programa e distribui as urnas eletrônicas, verifica todas as etapas do processo, é responsável por definir as regras da fiscalização e também por se fiscalizar. Amilcar Brunazzo é engenheiro formado pela USP, especializado em segurança de dados. Desde 2000 investiga o comportamento de urnas eletrônicas. Não pode ser a fiscalização regulamentada pelo fiscalizado. Eles que nos dizem o que eu posso fiscalizar. Isso acontece porque se o TSE é indicado como réu em um processo, são os magistrados que o compõem os responsáveis pelo julgamento. E a Justiça Eleitoral, ela assume a condição de julgador e de réu. Nenhum outro país do mundo concentra o poder de executar e julgar a eleição como o Brasil. Podemos resumir 4 principais problemas do sistema eleitoral brasileiro. O primeiro, a Justiça Eleitoral, como vimos, dificulta toda a auditoria independente. Porque a Justiça Eleitoral, ela bloqueia todas as portas dos partidos. O segundo é que o sistema eleitoral não é auditável, ou seja, não é possível encontrar e recontar os votos antes que esses tenham passado por qualquer tipo de sistema eletrônico que possa modificar a contagem. Se você for pedir uma recontagem numa urna eletrônica, qualquer urna que for, ela vai te dar só a totalização. Terceiro, é que o TSE contrata empresas sem necessidade de licitação e que possuem um passado duvidoso. Uma das empresas que atua tanto nas eleições brasileiras quanto nas eleições venezuelanas é a Smartmatic. A Smartmatic não só é venezuelana, mas como recebeu investimentos diretos de Hugo Chávez. No Brasil, essa companhia é responsável pela comunicação de dados via satélite e em pelo menos 2 países responde por processos de fraude eleitoral. Já a empresa responsável pelo código-fonte não dá respostas coerentes
para a permanência de programas que facilitam que códigos piratas rodem no sistema. Nesse código-fonte existe um artefato chamado Inserator que permite validar um programa que não seja o oficial. Eu usaria esse programa se fosse fraudar uma eleição. E por último, a Diebold é a companhia que fornece as urnas eletrônicas ao TSE. E já teve provado que seus aparelhos são muito fáceis de serem invadidos. O quarto e último ponto é que a apuração final dos votos é realizada de maneira secreta. Um grupo seleto de técnicos do TSE ficou responsável pelo processo de soma final. Você acredita que uma apuração secreta em qualquer tipo de eleição seja válida? E se a apuração só seria pública a partir das 20 horas, por que petistas ligados ao Planalto estavam comemorando antes desse horário? A apuração não era secreta? Esse é o sistema eleitoral que temos à disposição. Essa situação é agravada ao sabermos que o presidente do TSE é um petista. Em maio de 2014, foi escolhido para presidir o TSE o ministro do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli. Dias Toffoli exibe em seu currículo os cargos de assessor jurídico do Partido dos Trabalhadores, foi advogado do PT nas campanhas de Lula à presidência e foi subchefe da área de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, durante a gestão de José Dirceu. Ou seja, Toffoli é um petista. E sabendo que é a própria Justiça Eleitoral que julga os processos em que ela é ré, sendo seu presidente um petista, é o mesmo que escalaram Maradona como juiz de uma final do Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. Outro agravante, e que não está sendo investigado apropriadamente, é que diferentes métodos científicos revelam incongruências na apuração dos votos. Vejamos dois exemplos. As inconformidades encontradas no comportamento probabilístico dos votos através de modelos estatísticos baseados na lei de Benford. E na constatação de que qualquer programador, através de poucas linhas de código e com acesso às urnas eletrônicas, pode converter votos de um candidato a outro. A prova peremptória de que ocorreu a fraude não há. Porém, sobram evidências e um sem número de falhas no sistema eleitoral. E além disso, um partido que arquitetou os dois maiores esquemas de corrupção da história republicana. Um partido que mente. Um partido ligado a diversas ditaduras e regimes autoritários. Um partido que mata. Um partido ligado a um narcotráfico. Enfim, um partido que mais parece uma organização criminosa e com todos os meios necessários à disposição, teria algum impedimento moral para não fraudar as eleições? Se essa situação não for denunciada, o socialismo pode ser implantado com uma maquiagem democrática em nosso país e em todo o continente americano. Aquela integração latino-americana que Fidel apregoava em 1993 está agora em plena efetivação, com o desenvolvimento da pátria grande socialista, que todos os governantes do Foro de São Paulo insistem em defender e que os idiotas úteis repetem sem pensar em suas implicações reais. El día que 1970.
beneficio médico gana un promedio de casi 900, casi 40. Did you catch that? This guy makes more in one day than a doctor makes in a month, and he's a taxi driver. Well, he's actually a trained engineer, but engineers make even less than doctors. Welcome to the Cuban economy. Right after the Socialist Revolution in 1959, Fidel Castro's government seized almost all private businesses and land. You won't have to worry about next year. The state will do your planning from now on. Every restaurant, factory, hospital, and home was property of the government. The state set prices for everything and decided how much people got paid. The private sector disappeared overnight. The world these men live in desperately needs economic reforms. You can see the result of this if you go looking for food in Havana today. When I showed up, I was pretty excited to see what street food was on offer. But all I could find was this. Just this. Ham sandwiches everywhere. Here's a typical scene in a Cuban eatery. Too many employees in an empty establishment with empty shelves. They're just waiting for food deliveries from the government and putting in their 8 hours so that they can go home. They get paid the same whether they sell 1 plate of food or 50. This model just doesn't work. Cuba survived for many years with subsidies from the Soviet Union. Viva el comunismo! But since its collapse, the economy's been getting worse every year. This lady is showing me her government ration cards that she's kept for decades. Cubans use these cards to go to the storage houses to get their monthly rations. El aceite que es menos cantidad, los granos que son menos, el azúcar que es menos, ni hay jabón de baño, ni de lavar, ni detergente. Bueno, cada día las menos cosas. ¿Usted cree que han mejorado el proceso de una buena forma? The government realized this was becoming a problem in the 90s and started giving out private licenses, fueling a small but growing private sector. I stumbled upon a private restaurant in Havana, and it was a totally different experience than the public ones. There was actually movement and good service. The owners had to sell good food if they wanted to stay in business. Which brings me back to the taxi driver and the doctor. The reason why taxi drivers make so much more than doctors is because they have private licenses. Their salaries are not set by the state, and they can charge tourists high prices. I paid $25 to get from the airport into Havana, and in that 30 minutes, this driver made more than an average monthly salary of a Cuban, which is $20. Yo trabajo 8 horas como licenciada profesional que soy de enfermería y diario yo no gano 50 pesos, no gano 12 o 6 diarios. One of the problems with this is that you get highly trained workers leaving their trade to go do remedial work in the private sector. This guy's an engineer, but he's cooking in a private restaurant. These guys are accountants by trade, but are making a killing driving around tourists on taxi bikes. This woman is a nurse, but she hasn't worked in a hospital in years. This guy is an electrical engineer, but he opened up a barber shop in his house and makes 10 times more than he would in his field of study. Imagine trying to live on the Cuban average salary of $20 per month. When you ask them how they do it, they all have the same response. Todos tenemos que hacer algo fuera de lo que es el salario, porque si no, no como. Just beneath the surface in Cuba is a bustling informal market, where Cubans make an additional income on top of their official salary, just to survive. Sobrevivimos gracias a ese mercado oscuro, ese mercado subterráneo. Cuando yo bajo de mi casa y cruzo la calle para comprar el periódico, ya estoy cometiendo el primer delito de receptación. Porque ese señor anciano que está vendiéndome el periódico me lo está vendiendo a sobreprecio. Ya tienen arreglado esto con la persona que trabaja en el estanquillo, que le guarda los periódicos, se los vende. We tend to associate black markets with dangerous activities. But in Cuba, people sell illegal popsicles or newspapers, not to get rich, but just to survive. But things are slowly changing. Since Fidel's brother Raul took over in 2008, the number of private licenses has increased significantly every year, and 20% of the economy is now private. But still, most Cubans are jaded by the decades they've had to use illegal creativity. País donde hay un solo partido, pues puede haber cambio.
tudo o que está acontecendo no Brasil. Você vai entender por que tanta violência. Inversão de valores. Destruição da família. Ataque às religiões e à crença a Deus. Drogas e muito mais. O conservador americano Clem Wisconsin, autor do livro The Naked Communist, traz a lista dos 45 objetivos comunistas ainda atuais, muitos deles já consumados ou em processo muito avançado. Elaborada em 1958. A lista ficará na descrição do vídeo. Veja as principais metas para a instalação do comunismo na América Latina e no Brasil. Algumas dessas metas estão em uma carta de Fidel Castro a Hugo Chávez. La carta se la mandó Fidel a Hugo Chávez y dice lo siguiente: sabemos, Hugo, que para lograr acabar con el imperialismo yanqui tenemos que hacer las cosas bien. Los árabes ya están listos. Lula está trabajando en Brasil y la FARC las has animado tú. El polo de poder está muy cerca, los pobres son mayoría y tienen poca memoria. Inyéctales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia de todos los males. Mantente en línea permanente con tu pueblo, identifícate con ellos. Tu verbo es simple, eso les llega muy bien, pues tiene la salsa que hace falta. Emociónalos, tómalos en cuenta, aprende a manejar la ignorancia. El verbo debe ser encendido, de autoridad y poder. No te preocupes por los ricos y la clase media. No son más que tu 80% de pobres los que necesitas. Los ricos salen corriendo si les haces ¡bú! A los católicos les encantan las menciones de la Biblia o de Cristo. Los católicos, que son la mayoría en Venezuela, no hacen nada con rezar sin acciones que no van a llegar a ninguna parte. Son unos bobalicones. Mientras la iglesia esté dormida, aprovecha. Cuando decidan moverse, ya estarás instalado. Recuerda que la iglesia es guabinosa. Sigue acusándola. Los católicos sin liderazgo no son nadie. Y ningún curita va a reaccionar. Hay 2 o 3 que quieren reventar, pero sus superiores los acorralan. Si ves a un sacerdote alebrestado, cómpralo, llámalo, gánatelo. Si el pueblo cristiano se te revela, ese será tu último día, pero difícilmente vendrá. Los judíos en Venezuela no cuentan. Los evangélicos son unos pobres pendejos. Y las demás religiones, ¿para qué nombrarlas? Saca al Cristo, siempre habla en su nombre. Recuerda que esto a mí me dio excelentes resultados. Incluye banderas y a Simón Bolívar cuando puedas. Genera un nuevo nacionalismo, despierta el odio, divide a los venezolanos. Esta etapa te da buenos dividendos. Se eliminarán unos a otros. La violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza. Mientras tanto, háblales de democracia y constitución. Pide dinero y compra la fidelidad mientras cumplan los objetivos. Cuando logres lo que quieres, si se oponen o te aconsejan, deséchalos. Envíalos a las embajadas. Dales dinero para que callen o sácalos del país para que la prensa no los utilice. Los que se opongan, siémbrales delitos. Eso los descalifica para siempre. Por todos los medios mantén mayoría en la asamblea. Mantén a tu lado, como mínimo, a la fiscalía y al tribunal. Esos que van a sacar son los colaboradores cercanos que los mandan en la embajada. Compra todos los militares con ropa y equipo. Todos los que tengan comando, ponlos donde hay bastante dinero. Corrómpelos para lograr fidelidad. A unos de ellos, ponlos en la petrolera para que logres el control militar. En las guarniciones centrales necesitas poner a tu gente. Ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos clave. Si logras de 200 a 300 militares de alto rango con comando de tropas, eres indestructible. Si tienes duda de algunos, ponlos a prueba, por ejemplo, con un golpe simulado. Ahí salen todos los traidores y todos los fieles. Es necesario controlar los medios de producción del Estado. A los comerciantes les encanta el dinero, compra a los banqueros. A los grandes comerciantes y a los grandes constructores dales contratos, trabajos y facilidades para esta primera etapa. Para la segunda etapa tienes que haber formado comité de defensa de la revolución. Llama a los bolivarianos. Haz trabajo comunitario con ellos para que se sientan agradecidos. Págales para que sigan los lineamientos, marchas, concentraciones de los comités. Selecciona a los más agresivos para una fuerza de choque armada que puedas necesitar si la cosa se pone difícil. Controla a la policía, destrúyela, ponla a tu disposición. En la segunda etapa tienes que profundizar la misión de revolución. Debes mencionar mucho la palabra revolución.
eso emociona a los pobres. Aquí tienes que fracturar a la unión de trabajadores y de empresarios que puedan hacer oposición. Tienes que lograr que los trabajadores estén afiliados a una central paralela. Con dinero se logra. Igualmente tienes que armar una central de empresarios paralela. Ataca a los empresarios, acúsalos de hambreadores, fascistas y particularmente acúsalos de golpistas. Hasta el débil. La mente del hombre siempre se ubica en el más débil y en la justicia. Si no puedes comprarlos, cierra los medios de comunicación radial, impresos y las televisoras. Tu empresa de petróleo es la que produce el dinero del proyecto. Crea una junta directiva revolucionaria, saca a los técnicos y acaba con esa llamada meritocracia. Si tienes todo en esta etapa, puedes seguir a la tercera. En la tercera etapa, puedes violar la Constitución porque nadie te lo va a impedir. Ordena allanamientos, siembra armas, drogas, dinero. Acúsalos de espías o corruptos, desprestígialos. Recoge muchos periodistas, empresarios, líderes laborales. Los demás escaparán del país o tomarán escarmiento. Reestructura el gabinete. Aquí puedes deshacerte de tus colaboradores. A unos puedes premiarlos y a otros desecharlos, pues ya no hay oposición. Tienes que poner camaradas, establece el estado de excepción, suspende las garantías, lanza el toque de queda. Apúrate, mira que el pueblo se te está poniendo bravo. Cierra todos los medios de comunicación, destituye alcaldes y gobernadores de la oposición. Anuncia la reestructuración de todas las áreas del Estado y la elaboración de una nueva constitución. Forma un consejo de gobierno con 500 miembros. En ese consejo asesor de gobierno estaré yo. Hay que fusilar a los opositores que no aprendan. Esto es lo único que los silencia y es más económico. Nunca dejes que se organicen y conozcan tus intenciones. Seremos respetados nuevamente por el marxismo-leninismo, Brasil, Ecuador, Venezuela y Cuba a pasos indestructibles. Si veo que no tienes criadillas, recojo a toda mi gente. Me la pueden matar los militares cuando se te alcen. Si no me haces caso, vas a ver qué haces. Ve a ver qué haces. Agora veja a tradução da carta. E o que já foi implantado no Brasil e o que ainda falta. Para ser concretizado o comunismo no Brasil. La carta se la mandó Fidel a Hugo Chávez y dice lo siguiente. Sabemos, Hugo, que para lograr acabar con el imperialismo yanqui, tenemos que hacer las cosas bien. Los árabes ya están... Agora, ouça a tradução. Sabemos, Hugo, que para conseguirmos acabar com o imperialismo americano, teremos de fazer as coisas bem feitas. Os árabes já estão prontos, Lula já está trabalhando no Brasil. E as Farc estão alinhadas contigo. Primeira etapa, os pobres são maioria e têm pouca memória. Injete-lhes esperança e acuse o passado, a democracia de todos os seus males. Mantém-se alinhado permanentemente com o povo, identifica-te com eles. Teu jeito de se expressar tem de ser bem simples. Isso lhes gera confiança, pois tens o tempero que faltava. Emocione-os, leve-os em consideração. Aprenda a manipular a ignorância. Tuas palavras devem ser inflamadas e mostrar poder. Não te preocupes com os ricos e a classe média, pois esses são a minoria e tu não necessitas mais do que 80% dos pobres. Os ricos sairão correndo se lhes falares. Buim. Os católicos adoram menções da Bíblia ou de Cristo. Os católicos, em que pese serem a grande maioria na Venezuela, não farão nada. Apenas rezarão, sem ações concretas, não irão chegar a lugar algum. São uns bobalhões. Enquanto a igreja estiver adormecida, aproveite. Quando decidirem se mover, já te terás te instalado. Lembre que a igreja é escorregadia. Siga fustigando-os. Os católicos sem liderança não serão ninguém. Nenhum padreco irá reagir. Talvez 2 ou 3 queiram rebelar-se, porém seus superiores os encurralarão. Se vires um sacerdote católico agitador, compre-o, chame-o para conversar, ganha-o para ti. Se o povo cristão se rebelar, então esse será o teu último dia. Porém, dificilmente esse dia virá. Os judeus na Venezuela, estes não contam. Os evangélicos são uns pobres coitados e as demais religiões são tão poucas que nem vale a pena comentar.
Quando falares a alguém, sempre cite Jesus Cristo. Lembro que para mim isso sempre deu excelentes resultados. Inclua bandeiras e cite Simão Bolívar sempre que possas. Gere um novo nacionalismo. Desperte o ódio e divide os venezuelanos. Esta etapa te dará bons dividendos. Se matarão entre eles, esta violência também te ajudará a instalar-te à força mais tarde. Entretanto, sempre falando de democracia. Com dinheiro, compre a fidelidade enquanto cumpres os teus objetivos. Quando conseguires tudo o que queres se opõe a ti, ou mesmo os que te aconselham, despreze-os. Envie-os às embaixadas, dê-lhes dinheiro para que se calem ou tire-os do país para que a imprensa não os utilize. Aos que se oporem a ti, que se oponham. Forja delitos, isso os desqualificará para sempre. Use todos os meios para manter a maioria no Senado. Mantenha sempre a teu lado no mínimo a Procuradoria e o Judiciário. Compre todos os militares com cargos de comando de tropa e equipamentos. Coloque-os em lugares onde haja bastante dinheiro. Compre banqueiros, os grandes comerciantes e os construtores. Dê-lhes contratos, trabalhos e facilidades para esta primeira etapa. Segunda etapa. Para a segunda etapa tens que haver formado comitês de defesa da revolução que serão chamados de bolivarianos. Faça trabalhos comunitários com eles para que te defendam agradecidos. Paga-lhes para que sigam teus alinhamentos, marchas e concentrações. Dos comitês selecione os mais exaltados para uma força de choque armada que poderás necessitar se a situação ficar difícil. Controle a polícia. Destrua-a. Ponha à tua disposição. Na segunda etapa tens que aprofundar a visão da revolução. Deve-se mencionar muito a palavra revolução. Isto emociona os pobres. Aqui tens que quebrar a união dos trabalhadores e a dos empresários, que possam fazer oposição. Aqui teremos que conseguir com que os trabalhadores sejam filiados a uma central paralela. Com dinheiro isso pode ser conseguido. Do mesmo modo, terás que armar uma central de empresários paralela. Ataca os empresários. Acuse-os de serem gananciosos, fascistas e especialmente acuse-os de golpistas. Te faça de inocente. A mente dos homens se fixa no mais fraco e onde haja injustiça. Se não conseguir comprá-los, feche os meios de comunicação. Rádios, jornais e emissoras de TV. Tua empresa de petróleo é quem irá produzir o dinheiro do projeto. Nomeie uma junta diretora revolucionária. Demita os técnicos e acabe com a chamada meritocracia. Terceira etapa. Se tiveres conseguido tudo até esta etapa, poderás seguir para a terceira. Na terceira etapa deverás violar a Constituição, porque ninguém te impedirá. Ordene invasões. Distribua armas, drogas e dinheiro. Acuse-os de espiões e corruptos. Desprestigie-os. Prenda muitos jornalistas, empresários, líderes trabalhistas. Os demais fugirão do país ou serão presos. Reestruture teu gabinete. Aqui já podes desfazer-te de teus colaboradores. A alguns podes até premiá-los e a outros desprezá-los, pois já não há oposição. Terás que pôr somente camaradas. Faça tudo constitucionalmente, com a nova Constituição. Palavras minhas. Instale o estado de exceção. Suspenda as garantias civis, lance o toque de recolher. Haja rápido, observe se o povo está achando excelente. Feche todos os meios de comunicação. Destitua prefeitos e governadores da oposição. E anuncie a reestruturação de todas as áreas do Estado e a elaboração de uma nova Constituição. Forme um conselho de governo com 500 membros. No conselho assessor do governo estarei eu. Será melhor fuzilar os opositores que não aprendam. Isso é a única coisa que os silencia, é mais econômico. Nunca deixes que se organizem, nem deixes que conheçam as tuas intenções. Seremos respeitados novamente com o marxismo-leninismo. O Brasil, o Equador, a Venezuela e Cuba serão indestrutíveis. Se eu ver que tu não tens colhões, recolherei todo o meu pessoal, pois os militares podem matá-los. Se te prenderem, acontecerá se não me ouvires.